Prezados amigos, prezadas amigas, peço perdão, antes de mais nada, pela qualidade do livro e talvez a voz esteja um pouco afônica. Mas eu não poderia deixar de pronunciar um dia tão importante para a história do Brasil como o dia de hoje, o dia em que foi votado há pouco o impeachment da presidente Dilma. E aqui a reflexão que eu quero fazer é menos como candidato a algum cargo eletivo e muito mais como cientista político. Eu creio que a democracia hoje no Brasil ela sofreu um revés importante. A rigor, se pensarmos bem, a quem interessa a democracia? A quem interessa debater projetos para o país? Certamente, para um grupo oligárquico como o que o Temer representa, fazer esse debate não é nem um pouco interessante. Que vocês imaginem debater numa eleição democrática o congelamento do orçamento público da saúde, da educação e das demais áreas sociais do governo. Vocês imaginam defender isso numa eleição, defender a desvinculação do aumento das aposentadorias, do salário mínimo. Vocês imaginem defender um projeto de radical privatização das empresas estatais ou abrir mão de riquezas como o pré-sal. É evidente que muito provavelmente fosse para uma eleição defendendo esse projeto, eles seriam derrotados, né? E assim tem sido, né? Nas últimas 4 eleições, os candidatos que representam os interesses oligárquicos aqui no Brasil foram derrotados em eleições democráticas. Esse é um golpe e não podemos vacilar quando a gente atribui o que ocorreu há pouco no Brasil como um golpe, né? Assim como ocorreu em 64. A diferença aqui de 1964 é que lá foram praticamente uma instituição do Estado, as Forças Armadas, que tomaram a dianteira do golpe, colocaram os tanques na rua e depuseram o presidente João Goulart. Hoje é um processo um pouco mais sofisticado, né? Mas os interesses são os mesmos, né? Hoje é um processo muito mais sofisticado, ele contou com uma enorme operação da mídia, né? Houve um verdadeiro massacre contra os governos, contra o governo da presidente Dilma, contra o PT em particular, contra lideranças do PT. A mídia criminalizou, né, o PT, criando esse ambiente de animosidade contra um partido que representa ou tenta representar no governo o interesse de milhões de pessoas, de milhões de trabalhadores, de milhões das classes populares. Esse é um golpe que teve, então, portanto, contou com esse processo de lavagem cerebral da mídia, né, para criar o ambiente, criar o clima para o golpe. Contou com a participação de órgãos do Estado, ainda longe de nós podermos chamar de órgãos republicanos, como não dá para generalizar, mas setores do judiciário, setores do Ministério Público e setores da Polícia Federal se demonstraram absolutamente incongruentes com uma república democrática. São órgãos que sofreram um processo de partidarização muito forte no passado e que foram instrumentalizados para que junto com a mídia fosse criado todo esse calo de cultura favorecendo, né, o golpe parlamentar. O objetivo desse golpe parlamentar é óbvio, não foi nem de longe, foi em combater a corrupção. Basta dizer que os artífices da conspiração, como o próprio Michel Temer, Eliseu Quadrilha, o Padilha, e Romero Jucá, enfim, todos respondem a processos e envolvidos nas mais terríveis falcatruas. Quer dizer, então a desculpa de que era para combater a corrupção, ela está completamente desmoralizada.
Na verdade, o que eles quiseram foi pavimentar o caminho para o retorno ao poder das velhas elites oligárquicas no Brasil, associadas aos interesses estrangeiros, aos interesses do capital internacional no nosso país. Se deram conta de que o processo democrático, a via normal do processo democrático, que são as eleições, provavelmente com essa agenda que o governo Temer passa a defender a partir de agora, essa agenda jamais seria apoiada ou votada pela maioria dos eleitores em nosso país. Então, tomaram a decisão de dar um golpe, perdem a democracia, perdem sobretudo as classes sociais que tiveram ganhos pequenos, mas tiveram ganhos nos governos, nas experiências dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. E agora compete a todos os que são verdadeiramente democratas a denunciar esse golpe, né, em todos os fóruns, a não reconhecer esse governo, a caracterizá-los como de fato que eles são usurpadores do poder democrático. Compete aos partidos do campo popular, progressista, buscar um novo realinhamento para enfrentar os ataques que certamente virão contra os trabalhadores, contra as conquistas sociais dos últimos anos. E na história as coisas nunca estão